Olá, professores, bem-vindos a mais uma TPC de Ciências Humanas. Eu sou a Gisele Teles, formadora aqui da EFAP, professora de História e Geografia, e vou apresentar essa pauta com vocês com o professor Ademir, professor de História e Geografia. Tudo bom, Ademir? Tudo bem, professora Gisele. Bom dia, professores, professoras, profissionais da educação de uma forma geral. Sejam todos muito bem-vindos a essa formação nesta terça-feira. E hoje nós daremos aí seguimento numa pauta bem interessante mais uma vez. Então, nos acompanhe nessa formação. Professora? Então, vamos lá. Vamos lá. Primeiro, a gente vai ver aqui no próximo slide a equipe de Ciências Humanas, que ela é formada pelo Ademir, por mim, as professoras Juliette, Lucilene e Sandra, que são as professoras de Sociologia. Em seguida, por favor, peguem o diário de bordo de vocês para fazer as anotações necessárias. A pauta hoje a gente vai comentar sobre os fundamentos do currículo de Ciências Humanas e Sociais aplicadas. Então, a gente vai trabalhar aí com os textos do currículo de História e Geografia do Ensino Fundamental. E o objetivo, então, é conhecer e discutir os textos introdutórios dos componentes de História e Geografia do Ensino Fundamental, anos finais, ok? O percurso da pauta, então, a gente vai começar aí com o primeiro momento, de interação com vocês. Em seguida, a gente vai trabalhar diretamente os textos introdutórios do componente de História. Depois, os textos introdutórios do componente de Geografia. Aí a gente vai fazer uma visita aí ao diário de bordo, para conseguir lembrar aí as coisas mais importantes que foram tratadas na pauta. Uma avaliação, saiba mais, referências e o encerramento, certo? Então, vamos começar. Para início de conversa, vamos fazer a nossa primeira interação. Qual é o objeto de estudo da história e qual é o objeto de estudo da geografia? O que a história e a geografia elas estudam, certo? Essa é a perguntinha. 2 minutinhos aí no chat para vocês, ok? Olá, professores. Então, vamos aqui às interações. Recebemos muitas contribuições. Eu quero agradecer a todos vocês, professores, por terem aqui inseridos. Então, vamos lá, A professora Yolanda, ela menciona o seguinte: a geografia estuda o espaço geográfico e a relação entre a sociedade e o meio. Já gabaritou, professora Gisele? Eu vi que a maioria gabaritou. Ótimo. Olha, vamos lá. A professora Gineide, eu acho que é isso. O espaço, a geografia, a história, a relação do tempo humano.
Professora Dinete, a vida humana através do tempo. O que mais aqui? Professora Tainara disse, de história, os seres humanos e a sociedade. Professor Reinaldo, geografia estuda o planeta Terra e todas as suas implicações, o meio físico, político. E ainda tem aqui a professor Cirilo, história estuda o ser humano e o seu desenvolvimento em relação ao tempo e espaço. Olha, pelo que eu estou lendo aqui, no que se diz aqui, o objeto de estudo, tanto da história quanto da geografia, os professores estão gabaritando, eu acho que o caminho é esse mesmo, né? A gente sabe que, por exemplo, a história tem como o seu objeto de estudo o homem, ou seja, tanto a vida humana e as suas ações no tempo. Então, e também, né, pensando aqui em relação à geografia, a geografia ela tem como objeto o espaço geográfico onde são estabelecidos, né, as relações humanas. Então, as contribuições aqui que nós recebemos no chat, elas são pertinentes, sim. Claro que na geografia nós temos algumas categorias para ser pensada e também em história também, né? Mas no desdobramento a gente vai acabar analisando um pouquinho mais sobre isso e se aprofundar principalmente em relação aos textos do currículo. Vamos lá, professora Gisele, o que nós temos aí? Vamos começar com o componente de história, os textos introdutórios. Muito bem, então aparece para vocês em tela o slide sobre o saber histórico, que menciona o seguinte: o saber histórico na sala de aula tem caracterizado por um duplo movimento. De um lado, tenta-se compreender aspectos do presente por meio do passado. Do outro, busca-se reelaborar a história a partir de novos questionamentos. E veja que, por exemplo, aqui é interessante mencionar isso, né? Porque, como aparece aí no ensino da história, né, é fundamental situar o estudante no momento histórico em que ele vive. E, para isso, desenvolver a consciência histórica que vai potencializar o entrelaçamento entre a história, a vida prática e aprendizagem. E ainda, próximo slide. Acho que não estou. Ok. Então, a aprendizagem de história é um exercício importante, né, de humanização e socialização, pois nos coloca em contato com o outro por meio do conhecimento de outras experiências humanas em lugares distintos. Está aí uma outra característica também importante de se observar no ensino de história, que aí menciona, né, a aprendizagem de história é um exercício importante de humanização e socialização, né, em relação ao nos colocar em contato com o outro. Por isso que história tem como objeto estudar, né, o homem, ou seja, o ser humano e as suas relações, seus pensamentos. Então isso é fundamental dentro desse componente. Eu diria até que é um aspecto da própria epistemologia da ciência histórica. Próximo slide. Então, aí é o seguinte, é imprescindível que os estudantes sejam progressivamente, e observem a palavra progressiva, aí, né, o verbo, estimulados e apoiados na proposição de situações a serem investigadas, ou seja, no planejamento e na realização colaborativa de atividades investigativas, é onde a gente está falando então da atitude historiadora também, bem como no compartilhamento, né, e na comunicação dos resultados dessas investigações. Então veja, além de ter a atitude investigativa, é importante também pensar que é necessário que o aluno, no caso, compartilhe, portanto, essas informações, ou seja, professora Gisele, os resultados, que é aí que está relacionada a questão da escrita da história. É claro que nós estamos aqui pensando o seguinte, não se trata de fazer com que os alunos se tornem historiadores, né? Não é isso, precisa passar pela academia, mas ele precisa ter um processo, por isso que menciona aí a palavra progressivo. Próximo slide. E aí nós vamos aqui falar de um recurso importante para o professor, né?
E aí não se trata apenas de professor de história, mas o professor de geografia também, porque são ciências que elas possuem uma articulação muito forte. As fontes históricas passam a ser todo o vestígio deixado pelo homem, desde documentos oficiais e relatos orais. Atualmente podemos classificar as fontes históricas ou documentos históricos em, né? Então você tem aí escritas, né, que são cartas, jornais, inventários orais, são entrevistas e relatos, e materiais, festas, saberes populares, tradição oral, e ainda materiais, objetos, né, de construções, indumentária, etc. Audiovisuais, inclusive ficcionais. Também tem as cartográficas, né, e iconográficas, que é onde tem uma proximidade muito forte com a geografia, então pinturas, desenhos, fotografias, entre outros. Então, vejam só, né? Então nós temos aí em tela uma exemplificação, mas aqui pensando também assim, as fontes no geral, quando nós utilizamos na sala de aula, o que é importante o professor ter em mente essa questão? Os documentos, no momento da sua produção, ou seja, todo documento no momento da produção, ele tem a pressão da sociedade daquele momento, né? E os documentos, eles não foram produzidos com finalidades didáticas, mas em sala de aula, eu, enquanto professor, eu realizo essa transposição utilizando, então, as fontes como recurso para que possa, então, fazer aí um duplo movimento, como nós mencionamos no início, que está relacionado às indagações do presente, mas também fazendo esse movimento ao passado, e esse passado é um passado prático, diferente, por exemplo, do passado pelo passado, que tem aí um contexto um pouco mais positivista, tá? Então, aí na tela para vocês, fontes escritas, fontes iconográficas, orais e materiais. Então, no processo de ensino-aprendizagem, é importante que o aluno ele tenha, né, ele desenvolva progressivamente essa capacidade relacionada a classificar as fontes, a entender a tipologia de cada fonte. Então, esse é um desenvolvimento, né, progressivo, é um exercício contínuo, que tanto, por exemplo, professores de história quanto de geografia podem contribuir aí juntamente aos seus estudantes. E isso é extremamente fundamental, principalmente pensando que o aluno depois ele vai para a etapa do ensino médio e posteriormente ele acessa uma graduação, um curso técnico, isso tende a ajudá-lo muito, inclusive relacionado às suas próprias decisões de projeção futura, a nível acadêmico, a nível profissional, dentre outras coisas. Por isso que também se articula muito bem com questões relacionadas ao projeto de vida. E ainda, né, aí em tela para vocês, então, o que o currículo paulista, né, prioriza, né? Então, vai aparecer aí o termo atitude historiadora. Aqui eu já menciono o seguinte, no caderno do professor, nas páginas iniciais, tem um texto, né, elaborado pela COPED sobre atitude historiadora. E é um texto riquíssimo e bem interessante. Então, eu sugiro aí, quando houver um tempo hábil, que vocês acessem. Então, o termo atitude historiadora no currículo paulista refere-se ao movimento que professores e estudantes, então, percebam aí que a atitude historiadora está relacionada ao movimento de ambos, professores e estudantes, devem realizar para se posicionarem como sujeitos diante do processo de ensino e aprendizagem. Então, o próprio professor ele é um agente do próprio tempo em que ele está inserido, assim como o estudante. Então, fazendo uso de comparação, contextualização, interpretação das fontes, refletindo historicamente sobre a sociedade na qual vivem, analisando e propondo soluções. Então, a atitude historiadora, ela está relacionada justamente com essa questão de se trata de ambos, né? São professores e estudantes nesse exercício porque ambos estão inseridos numa realidade social. Então, o professor não é neutro e aqui estou sendo muito simplista falando isso para vocês, eu sei que vocês sabem disso, mas apenas no sentido de afirmar, né? E o aluno também não. Então, nós estamos inseridos numa dada realidade
e precisamos fazer uma leitura dessas questões. E aí, como professores da área de ciências humanas, tem aqueles que têm um olhar mais voltado para a naturalização e desnaturalização, outros pensando na lógica formal, outros na lógica dialética e outros métodos ainda, né? Cada professor normalmente tem aqueles que conhecem vários métodos e tem aqueles que conseguem fazer um delineamento melhor através de um. Seja como for, é importante que o professor, tendo conhecimento da realidade que ele está inserido, ele vai contribuir juntamente com esse aluno que no processo de formação também precisa ter essa visão. E é progressivo para o estudante. Veja que a própria psicologia cognitiva menciona que o conhecimento não está concluído, não está acabado, né? Então é um processo de formação. E aí, na história, a gente tem um movimento, né, para fazer isso, que está sendo pensado conforme o texto. Eu vou pedir para voltar na tela isso. Então, o processo de ensino-aprendizagem, fazendo uso da comparação. Eu diria que a comparação é sempre uma atitude, é uma prática, né? Ou seja, é um fazer, uma atitude de nobreza, no sentido de comparar sempre enriquece, contextualizar e interpretar as fontes, refletindo historicamente, e aí, então, né, esse exercício do raciocínio histórico sobre a sociedade a qual vivem. Por isso que história não é uma ciência do passado, né? Como em alguns momentos, para aqueles que estudam historiografia, já viram que alguns mencionaram isso, né? Na verdade, refletindo historicamente sobre a sociedade a qual vive, então, é o nosso presente, e analisando e propondo soluções, né? Então, o próprio futuro ele está aberto, né? Então, pensar historicamente é fundamental. Ainda na próxima tela, por gentileza. Então, na próxima tela, nós vamos aqui pensar o seguinte. Existem aproximações relacionadas à questão da história e geografia. E aí é extremamente relevante a gente pensar o seguinte. O texto diz assim aí, né? E esse texto também ele aparece lá no currículo. Na área de ciências humanas, os objetos de conhecimentos das unidades temáticas de geografia e história possuem alinhamento teórico-metodológico ao longo do ensino fundamental. O estudante terá a oportunidade de compreender as relações entre o tempo e o espaço, a sociedade e a natureza, a qual... cadê aqui? A sociedade e a natureza de maneira contextualizada e significativa. E que a gente pode pensar o seguinte, as categorias que aparecem, por exemplo, em geografia, elas também são categorias que podem ser estudadas muito bem, né, e aprofundadas no ensino da história. Então, por exemplo, a relação do homem com a natureza pode ser muito bem estudada, por exemplo, em história. A questão da sociedade, o espaço concebido que aparece na geografia, né, embora, por exemplo, na história o objeto é o homem e as suas ações, né, no tempo, mas é também num determinado espaço, né? E esse espaço, da maneira que os homens concebem, está relacionado, por exemplo, à cultura. Então, essas aproximações em história e geografia, a gente sabe que, do ponto de vista científico, houve um momento que essas disciplinas tiveram uma aproximação mais forte e, por causa da sua epistemologia e objeto, elas também se separaram, mas existe uma relação de proximidade muito forte e é importante que o estudante veja isso, né? Ele não veja, por exemplo, a geografia como uma ciência monolítica ou também a história como uma ciência monolítica. Na verdade, ele precisa entender que o homem tem uma história, mas essa história, suas ações e a sua cultura, ou sua forma de desenvolver cultura, acontece num determinado espaço, e esse espaço ele é concebido. Então, está aí uma aproximação importante que só enriquece, no caso, a formação do estudante. E, né, para ajudar, pensando também nesse movimento do professor de História para a Geografia,
O que é trabalhar de geografia precisa também ser mostrado, às vezes, como documento, seja uma tabela ou de dados, gráficos, isso também é uma produção, e quando o estudante ele percebe que esse é um documento que está sendo utilizado, e que esse documento foi produzido também com propósitos, utilizado na geografia e explicado, fica muito interessante. Então, os textos, né, introdutórios do currículo, eles têm essa prerrogativa de fazer essa aproximação, mas também de mostrar qual é a linha que está sendo tomada no sentido da aprendizagem progressiva do estudante. Bem, professora Gisele, e em geografia, o que nós temos aí para a gente aqui aprofundar um pouquinho mais? Então, agora a gente vai ver os textos de geografia, né? A gente viu os de história e geografia. Só para reforçar o que o professor Ademir falou, é exatamente no currículo do Estado de São Paulo, no currículo paulista, as disciplinas de história e geografia, os componentes curriculares, eles estão intimamente relacionados. Então, os conteúdos, os objetos de conhecimento tratados tanto em história quanto em geografia, eles se conversam, eles estão alinhados, tá bom? Então, agora vamos aos textos de geografia no currículo. No próximo slide, a gente começa aí com uma foto, lembrando um pouco, retomando a interação que vocês fizeram, né, sobre o objeto de estudo da geografia. Sim, o objeto de estudo da geografia estuda o espaço geográfico a partir das relações entre sociedade e natureza. Isso é muito importante, né? É a partir dessas relações entre a sociedade e a natureza que o ser humano consegue aí construir espaço geográfico. Essa foto ele ilustra um pouco, né, esse espaço geográfico aí, se não me engano, é o centro de Moscou à noite, né, mas mostrando aí um espaço totalmente produzido pelo ser humano, né, modificando aí a natureza, tá? Mas lembrando que o componente curricular da geografia no estado de São Paulo, ele também prevê que o estudante ele compreenda e interprete o mundo para que ele mesmo possa propor ações de intervenção nesse espaço geográfico. Não é apenas aquele estudante que vai entender o que está acontecendo no mundo e ok, né, vai ficar passivo. Não, ele vai entender para ele conseguir transformar esse espaço geográfico, né? Então, essa é a ideia, é a mensagem aí de trabalhar o componente curricular da geografia nas séries aí do ensino fundamental e posteriormente no ensino médio, certo? Para isso, a geografia contemporânea, que está baseada aí, no currículo paulista, ela leva em consideração estimular o estudante, o trabalho para desenvolver o pensamento geográfico, né? E o raciocínio geográfico, o pensamento espacial. Isso é muito importante na geografia hoje em dia e é o que está no nosso currículo. O nosso currículo, só para fazer um retrospecto, o pensamento da geografia, na verdade, ele é trabalhado com várias teorias, né? Então, a gente tem a geografia clássica, a geografia positivista, a geografia quantitativa, a geografia crítica, enfim. E o conjunto, né, de todas essas teorias, de todas essas metodologias, é que formam a geografia escolar. No caso do currículo paulista, especificamente, a gente vai trabalhar mais com a abordagem da geografia crítica e da geografia humanista cultural, tá? Mas as outras geografias, né, que possibilitaram aí a construção do pensamento geográfico, elas também vão estar embutidas direta ou indiretamente, ok? Então, esse pensamento geográfico a gente pode ver aqui no próximo slide. A gente tem até uma ilustração sobre isso, mas a ideia é fazer exatamente isso, com que o estudante, a partir do momento que ele estude a geografia, ele consiga entender por que determinado fenômeno ocorre no espaço e quais são as suas causas, né? A sua localização, as suas condições geográficas para estar ocorrendo. Então, por exemplo, se ocorre aí um desmoronamento de terra, a ideia é fazer com que o estudante entenda por que isso aconteceu, né? Quais as condições geográficas do lugar que possibilitou esse fenômeno, entre outros exemplos que a gente pode citar, certo? Para a gente conseguir desenvolver, então, esse raciocínio geográfico nos estudos de geografia, o currículo ele conta com os princípios, com alguns princípios que são 7 que a gente vai ver, e com os conceitos estruturantes da geografia. Então, no próximo slide, a gente pode começar a ver os princípios. Então, são 7. A analogia, o princípio da conexão, o princípio da extensão, o princípio da ordem, o princípio da diferenciação, distribuição e localização. A gente vai ver cada um desses princípios agora
resumidamente, tá? Então, no próximo slide, a gente tem aí a definição mais ou menos de cada um, e eu vou exemplificando para vocês. Então, o da analogia, né, ele é um princípio que é importante desenvolver no estudante. Por quê? Porque ele diz que um fenômeno geográfico sempre é comparável a outro, né? A identificação das semelhanças entre fenômenos geográficos é o início da compreensão da unidade terrestre. Então, como exemplo, a gente pode considerar, por exemplo, os abalos sísmicos. Os abalos sísmicos que ocorrem aí ao redor do mundo, eles são considerados abalos sísmicos justamente porque eles têm algumas características comuns que os definem como tal. Porém, cada terremoto que ocorre, ele, por mais que tenha a mesma intensidade, ele acaba tendo consequências diferentes de acordo com o lugar que ele ocorre, né? Por isso que esse trabalho com o princípio da analogia é importante, com a comparação, né, de um mesmo fenômeno em outros lugares, observando aí as suas peculiaridades em cada lugar, certo? Então, isso a gente trabalha bastante aí com o estudante ao longo aí das aulas de geografia. O princípio da conexão também é muito trabalhado, né? Que ele diz que é um fenômeno geográfico, ele nunca acontece isoladamente, mas sempre em interação com outros fenômenos próximos ou distantes. Então, aqui, por exemplo, a gente pode considerar o desmatamento de terra, né? Então, se está ocorrendo desmatamento de terra, muito provavelmente, daqui a pouco, vai ocorrer um microclima naquele local e vai ter uma alteração da flora, por exemplo. Da fauna, certo? Então, esse princípio diz que tudo realmente na geografia está conectado. O espaço geográfico, ele é conectado, né? Então, por isso que se ocorre algum fenômeno em determinado lugar, né, seja na escala do local ou do global, vai ocorrer algumas consequências, vai ocorrer algumas interligações. É isso que diz esse princípio. O princípio da diferenciação é a avariação dos fenômenos de interesse da geografia pela superfície terrestre. Por exemplo, o clima, né? Então, esse exemplo, acho que ele fica bem claro, né? O clima, ele, de acordo com as características geográficas locais, ele se expressa de uma maneira diferente. Tem regiões que é mais quente, regiões que é mais frio, regiões que nevam, justamente por conta aí desse princípio da diferenciação que a gente trabalha em geografia. Esse princípio, ele é muito semelhante ao de analogia, né? Mas tem aí as suas particularidades. Já o princípio da distribuição, ele exprime como os objetos se repartem pelo espaço. Aqui, aquelas perguntas que a gente sempre faz para o estudante, né? O que existe em cada lugar? Onde é que está? Onde que se localizam as cidades? Onde que estão as vegetações, né? As florestas? Em que lugar elas estão distribuídas? Então, esse princípio de distribuição trata principalmente disso. E os outros 3 faltantes estão no próximo slide, que é o princípio da extensão, que mostra aí o espaço como finito e contínuo, delimitado pela ocorrência de fenômenos geográficos. Então, aqui dando um outro exemplo, né, de onde um fenômeno ocorre, de onde até onde. Então, por exemplo, onde começa e quantos hectares tem um latifúndio, né? E uma propriedade camponesa, quantos hectares tem? Qual é a extensão de uma enchente, né? Então, essas perguntas, esses questionamentos que a gente trabalha ao longo das aulas, trabalha principalmente com esse princípio da extensão. Já o princípio da localização, ele considera aí a posição particular de um objeto na superfície terrestre. Essa posição, essa localização, ela pode ser absoluta, né, considerando aí o sistema de coordenadas geográficas, o lat-long, ou relativa, né, a posição de um determinado objeto em relação a outro objeto. Então, esses 2 tipos de localização absoluta e relativa é muito trabalhado também em geografia com os estudantes ao longo aí das séries. E o último princípio, que é o princípio da ordem, talvez o princípio aí mais complexo da geografia, mas ele trabalha principalmente aí com um modo de estruturação do espaço de acordo com as regras da própria sociedade que o produz. É aquele princípio que a gente trabalha com estudante, principalmente a parte do planejamento urbano. Então, por exemplo, tentando entender por que uma determinada estrada, uma determinada rodovia, ela passa por um determinado município ao invés de outro, né? Porque tem uma ordem no território. E essa ordem do território no espaço geográfico, ela é criada pela própria sociedade, certo? Então, trabalhando com todos esses princípios, a gente consegue, aos poucos, construir o raciocínio geográfico no estudante, certo? Essa é a ideia. Só que além dos princípios,
né, o currículo paulista ele também prevê o trabalho com alguns conceitos estruturantes da geografia. E é isso que a gente vai ver agora no próximo slide. Os conceitos estruturantes são o espaço geográfico, que é o conceito estruturante mais importante, a gente vai ver daqui a pouco por quê, né, que é o objeto de estudo que a gente já conversou. Mas a gente tem também o conceito de paisagem, o conceito de lugar, de território, que também foi bastante falado aí na interação, né, de educação cartográfica e de região. Então, são alguns dos conceitos. Obviamente que a gente tem outros, né, como a natureza, a sociedade, que também trabalham na geografia. Mas esses conceitos, eles estão em destaque nos textos lá do nosso currículo paulista na parte de geografia. Então, vamos começar com o espaço geográfico. O espaço geográfico, ele tem várias definições, né, mas o que a gente vai trabalhar no currículo, na escola, que é um produto das relações sociais, econômicas, políticas, culturais, simbólicas e ambientais que nele se estabelecem, ou seja, é a relação aí entre a sociedade e a natureza, né? Esse é o foco. Porém, a gente também tem uma outra definição de espaço geográfico de Milton Santos, que a gente também trabalha na geografia escolar, né? Que é considerando o espaço geográfico como resultado da trama entre os objetos técnicos e informacionais, fluxo de matéria e informação, que se manifestam e atuam sobre uma base física. Então, esses dois conceitos de espaços geográficos é bastante trabalhado aí com os estudantes ao longo aí dos anos do fundamental. Quando a gente explica, né, o que é um espaço geográfico para o estudante, é muito interessante a gente tentar, de alguma forma, exemplificar isso de modo didático. Então, uma sugestão, por exemplo, é essa foto aí de Dubai, que talvez... Óbvio que em todos os lugares que nós estamos é um espaço geográfico, mas seja mais fácil para o estudante entender. Por quê? Porque esse lugar, antes, né, da construção aí dessa cidade, era completamente desértico, né? Era um deserto só, então era totalmente natural. E a partir aí da construção do ser humano, se tornou um espaço geográfico, né? Virou aí uma cidade, aí, uma das mais turísticas do mundo. Então, talvez seja aí uma das sugestões de trabalhar, né, explicar o espaço geográfico, exemplificando aí de modo didático para o seu estudante, certo? Além aí do espaço geográfico, a gente vai ver agora, então, o conceito de paisagem. E aí a gente ilustra com uma paisagem bem bonita, né, que acho que todo mundo gostaria de estar agora, igual eu. Mas, enfim, a paisagem, ela é a parte visível do espaço geográfico. A gente trabalha a paisagem principalmente aí nos 6º anos do ensino fundamental, começa a desenvolver aí esse conceito, né? A paisagem, ela é importante porque consegue incorporar aí os fatores resultantes da construção natural, social e cultural. É onde os alunos, os estudantes, eles conseguem identificar, né, quais são os objetos naturais, os objetos sociais, os objetos culturais que existem aí, né, ao longo aí do planeta Terra, certo? A partir aí da análise de paisagens. Além das paisagens, nós temos o lugar, que também é outro conceito bem importante na geografia, que nada mais é do que a parte próxima, o espaço geográfico próximo do indivíduo, né? É aquele espaço geográfico que considera principalmente aí a dimensão, a identidade, a subjetividade, né? É a parte simbólica, digamos, do espaço geográfico, que tem muita identidade com o indivíduo. Aí a gente tem uma foto ilustrando, né, uma rua, enfim, um sentido de pertencimento. Porém, eu queria só destacar que o lugar, hoje em dia, ele tem uma definição cada vez mais complexa, né, e global. Por quê? Porque muitas vezes fenômenos, né, acontecimentos que ocorrem no âmbito global, eles acabam tendo repercussão no lugar, né? Então, na verdade, eles acabam se espacializando mesmo no lugar, né? Naquela região em que o indivíduo tem a sua identidade e tudo mais. Então, isso é importante trabalhar quando vai se trabalhar esse conceito de lugar com os estudantes. Esse conceito ele é um pouco já desenvolvido nos anos iniciais, mas ele é aprimorado aí nos anos finais, tá bom? E depois do lugar, nós temos também o conceito de território. O conceito de território, ele é muito interessante porque é a parte do espaço geográfico que a gente consegue delimitar, né? Mas também é a parte do espaço geográfico apropriada pela sociedade, certo? Então, o território ele é considerado aí sinônimo do espaço vivido, né? Do espaço apropriado
mas também delimitado, né, com fronteiras e tudo mais. Só que ele não é só essa configuração política de um Estado-nação, mas ele é um espaço construído pela formação social. E dentro dele, por ser considerar essa relação, né, então a gente tem também essa relação de dominação política e apropriação da sociedade. Aqui a gente tem uma foto ilustrando, se não me engano, de uma aldeia na África, né, mostrando aí, por exemplo, um território indígena, se não me engano, tá bom? O próximo slide aqui, nós temos um dos últimos conceitos, que é o conceito de região, que também é uma definição, é um conceito que vem também sofrendo algumas modificações, mas, a grosso modo, a gente pode considerar como região uma parte da superfície da Terra, certo? Essa parte ela pode ser dimensionada aí segundo escalas territoriais diversas e caracterizada por sua extensão territorial, onde se relacionam os componentes humanos e naturais. Então, nessa foto, a gente pode ver, por exemplo, ao fundo, algumas montanhas. Então, a gente pode considerar aqui que aquela região é a região das montanhas, certo? Porém, hoje em dia, o conceito de região ele também está associado à ideia de um território mais amplo, né? Daquele conceito de regionalização. Então, nós temos no Brasil a região sudeste, a região nordeste, né? Que é uma parte aí do território, né? Uma escala territorial um pouco menor do que, por exemplo, o território do Brasil. Então, também é considerado aí nesse sentido esse conceito, que é muito trabalhado aí em todas as séries, certo? E, para finalizar, nós temos aí o conceito da educação cartográfica. A linguagem cartográfica, ela é muito importante na geografia, porque ela articula os fatos e conceitos e auxilia no entendimento das interações dinâmicas, relações e dos fenômenos geográficos em diferentes escalas. Então, a gente tem um mapa aí, né, com as letrinhas que tenta ilustrar, né, a ideia da educação cartográfica, mas uma das vertentes aí dessa educação cartográfica, e que é extremamente utilizada aí na educação básica, é o conceito de alfabetização cartográfica, que a gente consegue ver no próximo slide. A alfabetização cartográfica, ela é desenvolvida desde os anos iniciais, e ela é um processo, né, que ocorre dos anos iniciais e vai até o ensino médio, e a ideia é trabalhar de maneira gradual essa linguagem cartográfica com os estudantes. À medida aí que os estudantes vão conseguindo ampliar seu repertório, né, a elaboração dos mapas, enfim, essa alfabetização ela vai ficando cada vez mais complexa e estruturada. Então, aqui a gente tem, por exemplo, para ilustrar que quando a criança ainda é bem pequena, ela começa a fazer uns desenhos, né? Esses desenhos a gente pode considerar como já uma manifestação da alfabetização cartográfica, né? Que é o grafismo da criança. Aí, à medida que ela vai para a escola, ela já começa a aprender um pouco de geografia, né? Nos anos iniciais, ela amplia esse seu repertório e começa a desenhar a casa, o parque, a família, né? O lugar que ela conhece. Então, ela já começa aí a modificar aí os seus desenhos, mostrando esse conhecimento do espaço vivido, né, do lugar, que ela tem identidade. E à medida que ela vai ampliando cada vez mais seu repertório, né, ela consegue relacionar os espaços que ela conhece com outros espaços, interrelacionando, e aí, aos poucos, ela vai conseguindo trabalhar com essa linguagem cartográfica e identificar vários conceitos nos mapas, como a gente vê na foto aí do menininho que está observando aí, tentando ler um mapa aí de, provavelmente, um parque de diversões. Então, a criança ela constrói, né, os conhecimentos cartográficos ao longo aí da educação básica até o ensino médio, até que ela fique totalmente apta para dominar essa linguagem que ela é tão importante aí no trabalho da geografia, certo? Muito bem. Então, foi isso, professor Ademir, sobre a geografia nos textos introdutórios. Vamos lá. Vamos só aproveitar que nós estamos com um pouquinho de tempo aqui, voltar ao slide 20, conceitos estruturantes, para mostrar aqui uma aproximação muito forte entre a geografia e a história, e por isso a gente estabelece uma relação. Por exemplo, pensando na questão de região, o professor de história normalmente costuma trabalhar com questões relacionadas ao desenvolvimento do Nordeste nos séculos iniciais, assim que os portugueses chegaram, processo de colonização. Posteriormente, nós temos aí o desenvolvimento da região Sul, Sudeste,
né? E atualmente a gente tem um eixo econômico muito forte no Centro-Sul, né? Tanto do ponto de vista do desenvolvimento energético, como propriamente o desenvolvimento urbanístico, industrialização, então isso é importante. Na educação cartográfica, vai aparecer lá nos 6º e 7º anos, principalmente nos 7º anos, vários mapas históricos, então também é uma relação. A questão do território, a formação dos estados nacionais, que aparece também no caderno do aluno, além de outras coisas. Lugar, né, está relacionado às vivências e experiências, e aí vale a pena dar uma olhadinha lá no currículo dos anos iniciais, porque trata já dessa questão de lugar. Então tem habilidades ali que pelo menos dá uma observada, é interessante. A questão da paisagem, principalmente em história, à medida que o homem vai transformando, porque o espaço, né, está ali, passa a ser um espaço concebido, e portanto o homem produz, constrói, e tem ali uma relação muito forte também com o estudo do homem. Então veja, todos os conceitos estruturantes da geografia, eles estão também imbricados na ciência histórica. Tá? Então, por isso que aqui nós estamos falando que tem uma relação muito forte mesmo. Bem, agora nós vamos para o slide do diário de bordo. E hoje, né, nós vamos sugerir, eu vou pedir inclusive já para a produção abrir o chat, nós temos como desdobramento hoje, né, para que os professores possam desenvolver aí na unidade escolar e da maneira que for mais adequada aí, né, como coordenador estabelecer. Então, como desdobramento de hoje, para aqueles que quiserem anotar aí no diário de bordo, eu também vou colocar aqui no chat. Então, é possível vocês pegarem também aí. Como desdobramento desta pauta de hoje, a gente está sugerindo, então, o seguinte. A equipe de Ciências Humanas, Sociais e Aplicadas sugere a leitura e o aprofundamento e reflexão do texto referente à área de Ciências Humanas. Tá? Então, tem um texto lá no currículo que é referente à área de Ciências Humanas. Então, na página 399 até a 402, considerando, além das questões intrínsecas desta área de Ciências Humanas, também a transição dos anos finais para o ensino médio. Tá? Então, tantos professores do ensino médio podem voltar e fazer essa leitura, essa observação, tá? Como também os professores dos anos finais podem pensar e também estar projetando isso. Tá? Então, assim como ocorre a transição dos anos iniciais para os anos finais, também ocorre uma transição dos anos finais para o ensino médio. Eu queria só complementar, professor, que é muito importante. O que a gente fez agora aqui foi uma breve introdução realmente dos textos, mas é muito interessante que vocês, quem puder, lê todos os textos na íntegra do currículo, porque vai ajudar bastante vocês aí no planejamento escolar desse ano, certo? Os textos, por exemplo, de História e Geografia, eles vão muito além do que a gente falou. A gente fez um breve resumo, mas é muito interessante que vocês tentem ler de alguma forma aí os textos na íntegra, tá bom? Fora esse de Ciências Humanas que o professor Ademir passou, que ele já engloba os dois, a gente tem uma visão geral, ele vem antes, né, dos textos de História e Geografia diretamente. Então é muito importante ter essa noção geral. Para planejar as aulas, acho que vai ajudar bastante. Exatamente. Nós estamos aqui sugerindo porque é uma formação voltada para professores, tá? Bem, então também já está aberto o chat aí para que vocês possam avaliar essa formação relacionada aos textos do currículo. Durante as próximas ATPCs nós certamente iremos aprofundar. Então vai aparecer também para vocês aí o item Saiba Mais. Então aqui como sugestão, né? Nós estamos aqui mencionando a professora Bittencourt e a professora Castelar, que são duas referências relacionadas ao currículo, mas também são duas referências relacionadas ao ensino e à pesquisa. Tá? Então, provavelmente, muitos professores já conhecem e ainda como referência, portanto, o currículo do Estado de São Paulo. Que é onde os professores conseguem ter acesso aí ao currículo na íntegra para conseguir ler os textos. Está no ABFAP. Bem, eu quero aqui provisoriamente agradecê-los, né, pela essa formação, mas nós temos aí alguma informação importante, professora Gisele. Pois é, Ademir. Então, hoje a gente terminou agora a primeira parte da nossa TPC de Ciências Humanas, mas a gente vai continuar com a nossa formação
daqui a 5 minutinhos com outro tema completamente diferente desse. Só quero lembrar que os professores de Sociologia e Filosofia vão ter também os textos introdutórios, comentados e tudo mais na próxima TPC, que a gente vai fazer uma parte 2 sobre esse tema de fundamentos do currículo, tá bom? Então, todo mundo vai ser contemplado. E agora, então, a gente vai fazer uma pausa de 5 minutinhos, que aí a gente vai voltar com um novo tema e com uma convidada especial que eu vou apresentar para vocês.